Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Passos, eu sou advogado aqui da Ricardo Passos Advocacia e hoje eu estou aqui com meu pai, Dr. Ricardo Passos, para a gente conversar um pouquinho com vocês a respeito das dúvidas que vocês ainda têm relacionado a essas cobranças de contribuições que a CACI tem feito desde o final do ano passado, né? Esse problema da CACI é o seguinte: o, o Banco do Brasil fez um acordo com a CACI para passar para a CACI as reclamações trabalhistas e acordos que funcionários tinham feito com o Banco do Brasil e que, por meio dessas reclamações trabalhistas ou acordos, as pessoas receberam verbas salariais e que, sobre essas verbas salariais, deveriam incidir contribuições para a CACI. E essas contribuições não foram efetuadas. Então, o tempo foi passando, a CACI tomando conhecimento disso. Então, fizeram um acordo em 2010 que o Banco do Brasil iria passar para a CACI, iria fazer o recolhimento das contribuições que ele devia, a partir dali, né, quando houvesse uma reclamação trabalhista, um acordo, ele ia recolher as contribuições que ele devia e ia reter as contribuições que o associado devia para a CACI e ia repassar dinheiro à CACI. Bom, o tempo passou e o banco não fez nada disso. E os dirigentes da CACI, naturalmente, como tem uma vinculação com o banco, são colocados lá, o presidente, né, a quem eu me refiro especificamente, é colocado lá pela diretoria do banco, então ele tem uma atuação limitada, né? Então, durante muito tempo não fizeram nada. Há pouco tempo, uma diretoria mais independente resolveu voltar a esse assunto e deu em cima do banco, e o banco então aceitou fazer um acordo em que ele ia pagar para a CACI. Ele ia pegar todas as ações trabalhistas e acordos feitos de 2010 até uma certa data de 2023, que eu não me recordo exatamente qual é o mês, e tudo que tivesse havido naquele período, o banco ia pagar a contribuição dele para a CACI e ia mandar um arquivo para a CACI procurar os associados para que eles pagassem a parte deles. E é justamente isso que está sendo cobrado de vocês. Então, o que está sendo cobrado de vocês não é que a CACI foi lá na Justiça do Trabalho e descobriu alguma coisa, não. O Banco do Brasil passou um arquivo para a CACI e a CACI está cobrando de acordo com aquele arquivo. Agora, como esse arquivo foi construído, como os valores foram apurados, as datas que colocaram ali, a gente não tem conhecimento, porque eles não divulgam, né? Não foi divulgado isso. Então, essa é a origem de toda essa problemática e essa é a postura que a CACI está adotando agora, de cobrar as pessoas de acordo com aquele arquivo que tem no banco. A CACI então começou a cobrar essas contribuições, né, e aí muitas negociações têm sido feitas desde então entre as entidades representativas dos funcionários, junto à CACI, junto ao banco, para ver se melhorava essas condições que a CACI está propondo, né, para as pessoas, e já houve algum avanço, né, mas não em tudo que as pessoas queriam. E nós já passamos para os nossos clientes uma lista de um monte de coisas, de um monte de irregularidades que a gente vê nessa cobrança da CACI. A gente vê nessa cobrança da CACI a irregularidade assim, mais flagrante, que nos parece, né? Você não pode cobrar de uma pessoa dizendo assim, olha, você me deve R$ 42.733,45 a partir de 25 de dezembro de 2018 e não demonstrar nada, não mostrar para a pessoa como é que foi feito o cálculo, apenas dizer, com essas informações, fazer essa cobrança. Uma cobrança desse tipo, se a pessoa não pagar, a CACI não consegue numa ação judicial. Se ela entrar com uma ação judicial com essa mesma informação que elas estão dando a vocês, se for uma informação que ela dá para o juiz vai dizer que está indeferido o seu pedido, porque você não tem comprovação nenhuma de nada. Né? Então, a forma em que ela cobra, já de cara nos parece completamente irregular. Outra coisa, ela não está observando a prescrição, que já há na imensa maioria dos casos, ao nosso juízo, a cobrança está prescrita. Então, aqui sobre a prescrição, gente, vou fazer também uma rápida explanação do nosso entendimento. A prescrição é um assunto que ela comporta várias interpretações. Você vai ver pessoas pensando de maneiras diferentes, juízes pensando de maneiras diferentes, desembargadores e até ministros pensando de maneiras diferentes. A nós aqui nos parece o seguinte, que essa cobrança das contribuições para a CACI é um assunto que deve ser resolvido na Justiça do Trabalho. Os assuntos relacionados ao serviço da CACI são resolvidos na Justiça Comum. Se a CACI não quer pagar para você determinado procedimento e você tem que ir na Justiça, é na Justiça Comum que você vai. Com certeza. Agora, em se tratando de contribuições que são devidas por causa de uma verba trabalhista, esse assunto deve ser resolvido na Justiça do Trabalho. O que a CACI está alegando é que não foram cobradas as contribuições sobre um processo que existia na Justiça do Trabalho. Então, se as contribuições tivessem sido cobradas, quem teria deliberado sobre elas, julgado o valor, aprovado o cálculo, tudo isso seria o juiz da Justiça do Trabalho. Então nós entendemos que essas demandas devem ser propostas na Justiça do Trabalho. E como vocês aí sabem, de um modo geral, a litigância na Justiça do Trabalho nos é mais favorável aos trabalhadores do que a litigância na Justiça Comum.
né? É porque o direito do trabalho ele é inspirado por princípios que, de certa maneira, protegem o trabalhador, né? Não quer dizer que o trabalhador vai ganhar algo que não é devido, não é isso, né? Mas há uma proteção ao trabalhador em várias circunstâncias do processo. Então, o juiz do trabalho ele tem essa visão do trabalhador. Né? Ele está acostumado a julgar ações, ele sabe como é que são as coisas na vida do trabalhador, e o juiz de justiça comum não tem nada disso. Né? Ele acha que é apenas uma relação entre duas pessoas, e então por isso na justiça do trabalho é mais vantajoso para a gente. Bom, sendo a relação própria do direito do trabalho, a prescrição, nesse caso, a prescrição que se deve computar, é que a prescrição está na Constituição Federal, que é o prazo de 5 anos, limitados a 2 anos da aposentadoria da pessoa. Quando você quer propor uma ação contra o seu empregador, se você estiver aposentado, né, você tem 2 anos depois que se aposentou para entrar com essa ação. E aí você entrando com a ação, você pode discutir os assuntos que ocorreram nos 5 anos retroativos da data em que você entrou com a ação. Certo? Então, se você se aposentou em 2020 e você entrar com uma ação no dia seguinte, você pode pleitear as coisas de 2015 até 2020. Se você esperar um ano para entrar com a ação, se você entrar em 2021, você só vai poder pleitear as coisas de 2016 para 2021. Bom, então, muitos de vocês têm, para que vocês tenham, vamos fazer aqui um paralelo com outra ação, muitos de vocês têm ações, ou já ouviram dizer de colegas que têm ações, em que pleiteiam a repercussão da aposentadoria, das horas extras que eles conquistaram na Justiça do Trabalho na aposentadoria. E essas ações, algumas delas são propostas na Justiça do Trabalho. As ações que estão propostas na Justiça do Trabalho, em todas elas, os juízes observam essa prescrição de 2 anos. Se você entrar na Justiça do Trabalho contra o Banco do Brasil para pedir uma indenização pela sua aposentadoria que está sendo recebida menor, o juiz vai verificar se você passou de vai verificar se você cumpriu esse prazo de 2 anos, e aí o que eles contam nesse prazo de 2 anos? É o prazo em que terminou a sua ação trabalhista. Se você ganhou a ação das horas extras, né, você se aposentou em 2015 e ganhou as horas extras em 2018. Então, a partir de 2018, você poderia entrar com a ação. Então, você tinha 2 anos para entrar com a ação. Se você não entrou com a ação, é prescrição. A mesma coisa nós entendemos que prevalece aqui. Se você é uma pessoa aposentada, se você se aposentou, se você recebeu valores lá em 2018 e 19, por exemplo, não, 2019 não, 2021, para dar um exemplo fácil. 2021, os 5 anos dariam até 2026. Mas como você já era aposentado, então a partir de 2021 teria 2 anos para entrar com a ação. Então seria 2023. Então, para você entrar contra o Banco do Brasil cobrando alguma coisa, seria 2023. Da mesma forma, para a CACI cobrar alguma coisa de você relacionada a esse crédito dessa ação, também é um prazo de 2 anos. Então, se a CACI, se esse assunto for judicializado, nós vamos defender que se aplique esse prazo da Justiça do Trabalho, da Constituição Federal em relação aos direitos trabalhistas, que é de 5 anos, limitado a 2 anos se a pessoa for aposentada. Para quem não é aposentado, é os 5 anos normais. Né? Outra coisa, ainda que esse assunto não fosse ser examinado pela Justiça do Trabalho, que se ele fosse ser o juiz que fosse julgar isso fosse da Justiça Comum, da Justiça Civil, nós entendemos que o prazo também seria de 5 anos. É o prazo que está no Código Civil, que no nosso entendimento é esse de 5 anos. Só que aí não teria aquela limitação de 2 anos, certo? Bom, se o prazo fosse 5 anos, para uma grande maioria das pessoas que está sofrendo essa cobrança da CACI, a dívida estaria prescrita, porque a maioria dos casos é anterior a 2020. Então, se a CACI entrasse, é claro que a CACI vai dizer que não está prescrito. O argumento da CACI, porque há também uma discussão nesse assunto de prescrição, é se o prazo, o momento a partir de qual você vai computar esse prazo. Primeiro tem a discussão do prazo, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Bom, fixado isso, não, o prazo é de 2 anos. Aí você tem que saber, mas 2 anos a partir de que fato? Nós entendemos que é a partir do momento em que a pessoa recebeu as horas extras que fez os descontos. Fez o desconto para Previ, poderia ter feito para a CACI. Então, esse seria o momento. A CACI alega que não, que o momento que ele tem que o início da prescrição é o momento no qual ele tomou conhecimento de que havia uma ação trabalhista contra uma determinada pessoa e que ela não recebeu. E que momento é esse que ela tomou conhecimento? Foi quando o Banco do Brasil passou esse arquivo para ela no ano passado. Nós entendemos que não. Acho que quando eu digo aqui que nós entendemos, é o nosso entendimento pessoal e a gente tem pesquisado as decisões
da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, dos tribunais superiores. Então, o que nós passamos aqui para você não é o que nós queremos que prevaleça, não. É o que a Justiça tem costumeiramente decidido. Né? Ressaltando que não é unânime. Às vezes você pode achar uma decisão, pode circular na internet uma decisão que é tudo ao contrário do que eu estou falando aqui. Mas vai ser uma decisão isolada. Né? Então, seria o prazo, o momento a partir do qual a CACI alega isso, que seria o prazo, que seria quando o Banco do Brasil forneceu o arquivo, e nós entendemos que não, e até já dissemos na outra live aqui, damos dois exemplos de que era perfeitamente possível que a CACI soubesse, se ela tivesse interesse, que ela acompanhasse e descobrisse. Há em serviços aqui que nós assinamos no escritório, em que as empresas oferecem para a gente, se a gente quiser aderir, como é que é É um software, aplicativo, é um software que você consegue filtrar por um CNPJ, por exemplo, todas as ações que foram propostas contra aquele CNPJ. Então, essa alegação é realmente, na minha visão, muito fraca. Tem um convênio de 2010 que a CACI assinou com o banco, em que né, o banco se compromete a avisar para a CACI todas as ações trabalhistas que já tramitaram contra o banco. O Cláudio Correia está lembrando aqui no chat também que um parecer que circulou, acho que do Conselho Fiscal da CACI, em que essas ações são mencionadas. A CACI entrou com um protesto, e já respondo aqui 2 ou 3 perguntas que foram feitas no chat também. A CACI entrou com um protesto judicial para que a possibilidade dela cobrar a parte do banco dessas contribuições não prescrevesse. Então, é claro que ela sabia da existência e da magnitude do volume de ações que o Banco do Brasil sofre e sempre sofreu. Então, assim, realmente não dá para acreditar nessa alegação. E respondendo a pergunta do chat, existe sim um protesto para interromper a prescrição, mas esse protesto ele foi proposto contra o Banco do Brasil. Então, interrompeu a prescrição para a CACI cobrar o banco. Para cobrar vocês, só se a CACI tivesse feito um protesto contra cada um de vocês, o que não foi feito. Isso. Esse protesto que foi feito contra o banco é porque o banco não estava cumprindo o acordo, né? Então a CACI, para não perder, para poder cobrar o do banco, fez esse protesto. Aí, depois do protesto, em acordo, o banco resolveu pagar. Então esse protesto que a CACI tem com o banco, nem já não tem também mais significado, porque o banco já pagou o que tinha que pagar. Bom, e nós, em relação à cobrança da CACI, nós identificamos também um outro erro que nós já falamos aqui também bastante sobre ele, que é do percentual que eles cobram, o percentual a alíquota de contribuição que que a CACI cobrava era de 4%. E em 2016 passou para 3%. Até 2016 era 4%, depois passou para 3%. Não é isso? Contrário. Até 10 de 2016 era 3%. Isso, depois aumentou. Isso, então. Bom, é claro que essas alíquotas elas devem incidir de acordo com o mês em que a pessoa fez a hora extra. Se você fez uma hora extra lá em 2015, vai ser calculado o valor daquela hora extra e tem que ser cobrada a contribuição na alíquota vigente naquele momento. Nessas ações trabalhistas que nós fizemos aqui, nessas várias, né, que a gente faz, quando é feito o cálculo, a gente usa muito aqui, gente, um paralelo para o que acontece com a Previ. Né, porque, embora sejam instituições diferentes, são duas associações de funcionários que têm por finalidade prestar serviço aos funcionários. Então, em relação às contribuições, entendemos que o tratamento que elas recebam deva ser igual. Então, o cálculo das contribuições à Previ é feito assim, você tem que demonstrar lá mês a mês quanto que você recebeu de hora extra naquele mês, quanto que o regulamento da Previ previa naquele mês de alíquota e calcular daquela maneira. Naquele período em que houve superávit da Previ, em que a Previ então não cobrava das pessoas. Então, ali também na ação a gente pede que seja dispensada a cobrança daquele período, e é o que acontece, o cálculo é feito mês a mês. Eventuais contribuições ao INSS, né, no caso da maioria das pessoas aqui, elas já contribuíam pelo teto, então não tinham INSS. Mas quando a pessoa não contribuía pelo teto, que tem o cálculo do INSS, também é feito mês a mês. Tudo é mês a mês. A CACI não fez assim. Ela pegou um bolo lá do valor que a pessoa supostamente tinha recebido e aplicou a alíquota. Como a pessoa sempre recebe muitos anos depois do momento em que prestou hora extra, porque ela tem que, né, ela entra com ação, e a ação demora muito e tal. Então o que aconteceu? A pessoa recebeu em 2000, por exemplo, 2018, valores de horas extras que ela prestou entre 2010 e 2015. Então, deveria ser 3%. A CACI cobrou 4%. Por quê? Porque o arquivo que o banco mandou para ela só diz assim uma data em que a pessoa recebeu e um valor. Então, ela não sabe a que valor, a que mês aquilo que se refere. Né? Quando a pessoa faz a consulta lá, ela diz que ela não, que o entendimento dela é que deve ser o mês, deve se ver a alíquota no mês em que a pessoa tiver recebido o crédito. Né? No nosso entendimento, ela fala isso porque, como ela não tem nenhum outro argumento, ela vai dizer o quê? Que não sabe quais são os meses que a pessoa recebeu? A que mês aquilo se refere? Então ela pega e diz isso, mas isso aí não tem nenhuma sustentação. Se a CACI, eu posso quase que garantir a vocês, se a CACI algum dia for entrar com uma ação de cobrança contra alguma pessoa, ela vai reformular o cálculo dela, nessa questão dos 3% e 4%. Né? Então, isso aí está errado mesmo. A outra coisa é o indexador que ela
que ela cobra, né, que é o INPC. No caso de uma ação trabalhista, a Justiça define lá na ação trabalhista qual é o indexador que vai corrigir os valores do processo. Até algum tempo, talvez uns 3 ou 4 anos, era o indexador que a Justiça do Trabalho usava era TR. Era TR como correção monetária e mais os juros de mora, de 1%. Então, quando se calculava as contribuições para Previ, elas eram atualizadas pela TR, na hora que a pessoa fosse pagar. E a TR, vocês sabem, é uma correção mínima. Né? Então, se você pega aí, sei lá, se você pegar aí a variação do INPC em 5 anos, eu vou dar um chute aqui, vamos dizer que em 5 anos tenha sido de sei lá, 20%. Se você pegar a TR, vai ser assim, 3%. É uma coisa mínima. Então, esse nós entendemos que também aí está errado. E, por fim, há um entendimento também de que a correção monetária incidente sobre essas contribuições deve ser paga pelo Banco do Brasil. Que há uma súmula dentro do TST que diz que o trabalhador reclamante não se responsabiliza por eventual pagamento de correção monetária. Então, quando as pessoas entram com ação, fazendo um paralelo também com a Previ, entram com ação de revisão de benefício contra a Previ na Justiça do Trabalho, isso era o que ocorria até 2010, as ações contra a Previ, pedindo revisão de benefício, eram ajuizadas na Justiça do Trabalho. Depois disso passaram a ser ajuizadas na Justiça Comum. Mas tem muita ação de 2010 que até hoje, por algum problema processual, é julgada agora. Então, a gente, fazendo a consulta, nós vimos que o que a Justiça tem decidido é que a Previ deve revisar o benefício da pessoa, mas tem que haver a contribuição sobre as horas extras do processo. E que a pessoa, então, fica responsável pela contribuição pelo valor nominal dela. E o Banco do Brasil fica responsável pela contribuição com valor atualizado e com a correção monetária referente à contribuição do associado. Então é algo também que se pode alegar numa eventual ação de cobrança da Previ. Então, basicamente essas eram, que eu me lembro, são os principais defeitos, problemas que a gente vê lá na cobrança da Previ. E lá a coisa é muito engessada, né? A pessoa não pode falar assim, não, quer dizer, você até pode falar, só que não vai adiantar nada. Eu concordo em pagar, mas desde que me cobre 3%. Ele não pode falar, eles não fazem um acordo. E assim, a gente tem que entender, vocês todos trabalharam no banco, né? Vocês sabem como é que é. As pessoas também, os empregados, os funcionários, eles ficam amarrados naquelas determinações lá. Se você for lá na Caciça, você deve, sei lá, 80 mil e falar que quer pagar 79.500, a pessoa lá não tem autonomia para dizer que aceita aquilo. Né? Eles não tem autonomia para negociar nada. A única coisa que eles fazem lá é se você mostrar que há assim, um erro grosseiro no cálculo deles, né? Você fala, olha, leva a cópia do processo lá, se vocês estão falando aí que eu recebi 500 mil, mas deve ter digitado errado, porque foi 100 mil, aí leva lá o processo, a cópia lá e mostra para eles 100 mil. Aí claro que eles vão aceitar, né? Mas tirando isso, negociações a respeito do entendimento de como deva ser feita a cobrança, eles não fazem. Pelo menos até agora não vimos fazer com ninguém. Então, em linhas gerais, essa é a problemática lá da CACI. Aí agora chega um momento em que o prazo que eles concederam para as pessoas fazerem as opções. A opção se quer um pagamento parcelado. Quem quiser um pagamento parcelado, aceitando aquele valor que a CACI está propondo, sem discutir nada, a pessoa amanhã pode fazer essa proposta, aderir a esse plano, né? E pagar, então, parcelado. Quem não quiser aderir ao plano, a pessoa pode também aderir ao plano para pagar com desconto de 10%, né? Imediatamente, no mês de janeiro, ou também há a possibilidade de as pessoas aderirem em fevereiro, aderirem em março ou aderirem em abril, aí já com os descontos que vão ser decrescentes, né? No próximo ano 9%, no outro ano 8%, no outro ano 7%. 0,5% cada um, né? Cada mês perde 0,5%. Então, janeiro 10%, fevereiro 9,5%. Isso, perdão. Exatamente. Ou então, quem não fizer nada, no nosso entendimento, até abril, a CACI não pode considerar ninguém inadimplente, porque se ela está dando a possibilidade lá da pessoa manifestar o pagamento com desconto até o final de abril, então até lá ninguém pode ser considerado inadimplente, né? Bom, e a pessoa também pode simplesmente, né, não querer pagar e ficar quieto, né? Bom, aí a dúvida das pessoas naturalmente é o que eu devo fazer? Qual é a melhor opção para mim, né? Então o que nós pensamos aqui? Primeiro, gente, assim, deixar bem claro que isso aí assim, é uma opinião que a gente dá eu dou essa opinião dentro do que eu, Ricardo, faria se fosse eu que estivesse sendo cobrado. Né? Agora, eu tenho uma realidade, cada pessoa tem sua realidade. Né? Às vezes, tem pessoa que não suporta a pressão, que nem dorme por causa disso, tem pessoa que tem um filho que tem um home care, que se perdeu a coisa da CACI, aquilo é uma tragédia na vida da pessoa e a pessoa não. Né? Então, cada um tem a sua
né, o seu perfil, as suas limitações, a sua personalidade para fazer a escolha. Então, eu estou falando da escolha que eu faria para mim. Tá? Então, cada um naturalmente precisa de adaptar isso ao seu próprio caso. Bom, eu acho que a Cassia, até abril, não vai fazer absolutamente nada contra ninguém, porque a pessoa não será considerada inadimplente. E depois de abril, eu acho que a Cassia, eu não acho que a Cassia vai sair ajuizando a ação contra todo mundo. Primeiro que a Cassia não tem estrutura de advogados para isso. É um total de 40 mil, em torno de 40 mil pessoas. Vamos supor que metade possam fazer adesão, que eu não acredito. Mas 20 mil pessoas, como é que a Cassia vai ajuizar 20 mil processos? Nem se fosse o Banco do Brasil eles teriam condição de fazer isso. Seria uma coisa completamente fora uma situação completamente anômala que ia impedi-los de ajuizar tantas ações assim num prazo tão curto. E além disso, aí também já aproveitando para responder uma pergunta aqui, tem uma pessoa que pergunta, mas o valor que eu devo é tão pouco, isso compensa depois eventualmente o custo de uma ação judicial para mim? A pessoa está perguntando, se eu tiver que entrar com uma ação para pedir a redução do valor ou dizer que está prescrito, será que o custo que eu teria com a ação não é maior do que os R$ 1.000? É maior do que os R$ 1.000. Isso se você pensar do seu lado, mas pensa do lado da Cassia. Também para ela é maior do que R$ 1.000. Será que ela vai ter interesse de entrar com uma ação para cobrar R$ 1.000 na pessoa? Quanto que ela vai gastar com um advogado para receber R$ 1.000 da pessoa? Né? E a Cassia, o que ela quer é rendimento. Ela não está querendo perseguir ninguém para cobrar. Não, o que ela quer é ter um ingresso de dinheiro no caixa. Agora, se para receber 1.000 ela for gastar 5.000, eu não vejo menor razão para que ela entre com uma ação contra alguém. Não acredito que entre. Então, acredito que ela entre, se eu algum dia for ajuizar as ações, ela deve começar as ações ajuizando para aquelas pessoas que dêem um valor maior, né? E aí, certamente não será cobrando esse valor que está sendo cobrado aí, pelo menos da maioria das pessoas, né? Por causa especialmente nesse caso aí da diferença de alíquota. E acho que ela vai refletir enormemente na possibilidade do direito estar prescrito, porque aí ela entrando com uma ação, se ela perde a ação, além das custas que ela tem com o advogado dela, ela tem despesas de processo, honorários sucumbenciais. Então, ela perde bastante, né? Uma coisa, gente, é você pegar simplesmente e mandar uma cartinha para a pessoa dizendo que quer cobrar 50.000. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Né? A outra coisa é você ir na justiça, né, e convencer um juiz que eu te devo 50.000. Você tem que comprovar para ele direitinho, tem que ter todas as regras direitinho comprovadas ali. Né? E a que chama mais atenção na nossa, que viola mais flagrantemente o direito, é a questão da prescrição. Né? Bom, então as opções são essas, né? As pessoas cada um tem que decidir por si o que fazer. Então, resumir aqui, pai, as opções que eles têm, então, seria ou quem se decidir por fazer o pagamento, se quiser fazer o pagamento parcelado, tem que fazer a opção até amanhã, que é o último dia do prazo para parcelamento. Quem quiser fazer o pagamento à vista, tem os 10% com o prazo até amanhã, nos meses seguintes vai caindo 0,5% a cada mês, e tem que fazer essa avaliação a respeito do valor que você deve para a CACI e o valor que você gastaria se eventualmente essa questão fosse ser judicializada. Acho que é um ponto importante a ser ponderado. Agora, quem não quiser efetuar o pagamento, tem também dois caminhos a serem seguidos. Você pode não pagar, não efetuar o pagamento e não fazer nada, deixar a bola com a CACI. Se ela quiser judicializar, você vai precisar se defender judicialmente, vai ter que contratar um advogado para te defender, ou você pode optar por ingressar com uma ação para reconhecer que aquela dívida não é devida, porque está prescrita, porque a cobrança foi feita de forma abusiva, enfim, por uma série de razões que nós já expusemos naquela cartinha que nós enviamos para a CACI. Então tem muita gente aqui no site, no chat, perguntando assim, quais são as condutas que eu posso assumir na prática. São essas: ou não pagar e esperar para ver o que a CACI vai fazer, ou então ingressar com uma ação e pedir para o juiz reconhecer que aquela dívida não é devida. Aí quais são... Desculpa. O que vocês precisam saber em relação a isso? A prescrição, meu pai tinha explicado aqui que existem alguns prazos de prescrição que nós vamos, se essa questão for judicializada, vão ser discutidas lá na justiça e o juiz vai fixar qual é o prazo que é aplicável. A prescrição, ela continua a correr até que alguém entre na justiça. Então, se a CACI, enquanto a CACI não entrar contra vocês na justiça, o prazo prescricional está correndo. Então, por exemplo, uma pessoa que recebeu os valores lá em 2021 e que o prazo prescricional, portanto, acabaria em 2026. Se a CACI não entrar com essa ação contra ela até 2026 e prevalecer que o prazo é de 5 anos,
a dívida dela prescreve também. Então, o fato de talvez não seja conveniente nós judicializarmos essa questão. Talvez, pelo menos pensando por esse ponto, eu acho que é mais interessante deixar a CACI judicializar e sofrer as dificuldades que ela vai sofrer para judicializar esse tanto de crédito, que ela vai precisar de fazer, como meu pai falou, 20 mil processos, gente, é a CACI pegar o seu processo lá de, digamos, uma pessoa que ganhou horas extras. Ela tem que pegar aquele processo, ver mês a mês o que você recebeu, apurar o valor em cada mês, consolidar isso tudo para cada um, fazer uma planilha e mostrar para o juiz o valor que ela está cobrando. É assim que funciona na justiça. Nenhum juiz vai aceitar essa cobrança atropelada que tem sido feito de forma extrajudicial, não. Então, para ela se municiar com tudo que ela precisa para entrar com essas ações contra vocês, eu acho que ela vai ter bastante dificuldade. E por essa razão, me parece, se fosse eu que tivesse que fazer essa opção, eu não entraria, não judicializaria nada contra a CACI agora. Existe, eu já vi algumas pessoas com receio de não fazer nada e essa dívida escalar de uma forma que lá no futuro, quando a CACI fosse cobrar, ela estaria gigantesca, impagável. E, assim, nós não vemos nenhuma razão, né, pai, para imaginar que isso vai acontecer. Se a CACI fosse, por exemplo, se a CACI for ajuizar uma ação na justiça, se ela ajuizar na justiça do trabalho, que nós entendemos que é o fórum adequado, né? A CACI, se ela quiser, ela pode até ajuizar na justiça comum. Se ela ajuizar na justiça comum, aí cabe ao advogado, né, da pessoa, ao seu advogado, lá no processo, alegar, olha, esse processo não é para correr na justiça comum, é para correr na justiça do trabalho. E aí, se o juiz de lá entender dessa maneira, ele manda para a justiça do trabalho, né? Mas então vamos imaginar que a ação corra na justiça do trabalho. Se a CACI entrar com uma ação lá em 2026, o valor que a justiça cobraria na data que ela entrou com a ação, seria o valor da contribuição lá atrás, corrigido pelo IPCA, sem juros. É isso que a justiça cobraria. Aliás, com juros da TR, que é um juro mínimo. E isso, veja, isso que nós estamos falando cobraria com esses indexadores se não prevalecer a tese que você iria alegar na sua defesa de que toda correção monetária quem deve pagar é o Banco do Brasil. Tá certo? Eu digo assim, na pior das hipóteses, seria isso para você. Então, e a partir da data em que o banco ajuizasse a ação, dali para frente seria a taxa Selic, que é mais ou menos a taxa que você consegue numa aplicação financeira. Então, assim, se você pegasse esse dinheiro aí e aplicasse esse dinheiro numa aplicação do banco, para mim, o dia que você tivesse que pagar, se eventualmente você fosse condenado e perdesse tudo, lá, tudo, seria mais ou menos uma coisa equivalente à outra. Então, esse medo que a pessoa tem da dívida escalar e ela não ter dinheiro, isso aí eu acho que ela não devia decidir com base nisso, né? Uma outra coisa que eu quero falar também aqui para vocês, que o meu entendimento, se fosse eu que estivesse no lugar de vocês, no momento, eu não faria absolutamente nada, não fazia adesão a nada, porque, além de tudo, gente, há negociações aí em curso, há ações judiciais aí feitas por sindicatos discutindo essa questão. A CACI, ela não tem interesse, né, de cobrar nada na justiça de ninguém, o interesse dela é fazer tudo amigavelmente. Então, por que razão que a gente vai imaginar que a CACI, se a pessoa quiser pagar, sei lá, se por acaso você não faz nada agora para ver se as coisas vão melhorar e tal, mas você daqui a 7 meses resolve pagar, aí ela não vai querer aceitar? Ah, não, agora eu vou estar com uma ação contra você. Isso não tem lógica. Então, assim, a qualquer momento que a pessoa queira pagar, na nossa visão, a CACI vai estar disposta a aceitar. E a possibilidade dessas coisas mudarem e o valor ser menor, ou a CACI desistir de receber daqueles que estão prescritos, na minha visão também é bem elevada, né? Com o passar do tempo, né? Então, assim, eu acho que nesse momento agora está muito cedo ainda para a pessoa optar por pagar, no meu entendimento, né? Algumas perguntas aqui que têm parecido bastante. Gente, só para avisar antes, vocês vão fazendo as perguntas aqui e no final a gente vai responder todas elas. Mas à medida que eu vejo alguma coisa aqui que é relevante, eu vou trazer para responder de uma vez. E muita gente perguntando a respeito do seguinte: se nós não fizermos nada, a CACI poderia cancelar, excluir, suspender o plano de saúde? E nós já abordamos esse assunto na outra live, no nosso parecer. Nós achamos extremamente improvável que a CACI haja dessa forma, que ela suspenda o plano de alguém, exclua alguém do plano ou algo nesse sentido. Nós não temos como garantir nada disso, mas achamos que é realmente muito improvável que isso aconteça. E se acontecer, na nossa visão, seria totalmente legal e a pessoa conseguiria reverter isso na justiça, na minha visão, com facilidade. Não tem como
você garantir nenhum resultado na justiça, mas a minha visão é de que a justiça, nessas questões que envolvem saúde, ela assume um comportamento muito cuidadoso, assim, porque né, nesse caso seria a suspensão do plano de 20 mil associados da CACI, vários idosos. Então, assim, eu acho que seria extremamente rápido reverter isso na justiça, mas eu acho que a CACI não adotaria essa estratégia de jeito nenhum. Então, e além de tudo, imagine vocês a CACI cortar o plano de saúde dos associados que não pagassem, aí no meio de 20 mil, né, acontece, a pessoa não vai poder ser operada, morre alguém, a repercussão disso, o escândalo que seria. Então, é um troço completamente fora de propósito a CACI fazer isso. E, além de tudo, não é da tradição, né, principalmente aquelas pessoas que são mais antigas de banco, sabe, não é da tradição do banco esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, assim, isso é uma mesquinharia, né? Contra o funcionário. Isso não é da índole do banco. Né? Então, achamos que, assim, se eu fosse você, eu não me preocuparia em nada em relação a isso. E também, se a pessoa está optando por pagar e com medo disso acontecer, a pessoa sempre poderá, se a Caixa cortar o plano, a pessoa vai lá e paga, então. E aí volta a ficar numa situação de normalidade. Né? Mas isso eu acho que ninguém devia pensar que isso possa acontecer, porque para mim seria a maior surpresa do mundo isso acontecer. Então, resumindo, as opções que eu vejo que as pessoas têm para fazer é pagar parcelado, pagar à vista, não fazer nada e ver como a CACI vai se comportar, ou então, essa pergunta tem sido feita aqui no site, no chat, se a pessoa quiser optar por entrar na justiça, ela também pode entrar na justiça e pedir para a dívida ser reconhecida como inexistente, inclusive com o pedido de antecipação de tutela para que a CACI não suspenda plano, não tome esse tipo de atitude de retaliação com quem não pagar. Essas opções, só um segundinho para responder aqui. Bastante gente perguntando também sobre as ações coletivas, pessoal. Eu vi muita informação equivocada em relação a essas ações. Existem 3 ações coletivas, pelo menos que nós identificamos até o momento, eu acredito que sejam só essas 3 mesmo, que é a do Sindicato dos Bancários de Brasília, uma outra do Sindicato de Bauru, acho que Mato Grosso e algum outro lugar, e uma da Contraficute. E o pessoal tem espalhado a notícia de que em todas essas ações a liminar foi negada e dando a entender que foi negada porque as contribuições que a CACI tem cobrado são regulares. E não foi nada disso. Se vocês lerem a decisão que indeferiu as liminares, todas elas são apenas o juiz falando que não tem como proferir uma decisão naquele estágio do processo, que antes precisa ouvir a outra parte, as provas que elas queiram produzir, e com o processo mais maduro ele tem condições de decidir a respeito da validade ou não dessas cobranças que a CACI tem feito. Então, não pensem que esses processos não têm potencial para, eventualmente, lá na frente, para conseguirem que seja declarada a abusividade dessa cobrança. De modo que, aí eu volto no que meu pai falou, a opção que vocês precisam fazer, ela começa, o primeiro prazo acaba amanhã e tem prazo até abril. Se você deixar para optar em abril, você, dos 10% de desconto que você teria direito, você vai perder 1,5%. E você vai ganhar 3 meses em que pode haver um fato novo, pode uma dessas ações coletivas ter uma decisão interessante para os associados, pode a CACI rever a forma como está cobrando essas contribuições, pode negociações com o Banco do Brasil facilitar esse pagamento. Então, ainda aqueles que estejam convictos de que uma ação judicial é a melhor solução, eu acho que vale a pena deixar esse 1,5%, perder esse desconto de 1,5% para, em contrapartida, ter mais tempo para ver se acontece alguma coisa diferente do que temos agora. Outra coisa que pode acontecer nesse meio tempo é algum associado ajuizar uma ação e aí e ter uma resposta do juiz. Então você já vai ver algo que foi judicializado, uma resposta para você saber se para que lado que a justiça está caminhando, né? Então é por aí. Isso daí com certeza. Isso daí sempre que existem essas ações de massa, rapidamente várias pessoas vão entrar na justiça e rapidamente tudo isso que a gente está discutindo aqui, se é a competência da justiça do trabalho ou da justiça comum, se a prescrição é de 2, 5, 10 anos, se você for o primeiro a entrar, você vai assim, com a força dos nossos argumentos. Se você deixa para entrar depois que já tem bastante decisão, o advogado já tem um direcionamento muito melhor para onde que ele vai direcionar essa ação, qual é o prazo prescricional que ele tem que considerar, e aí ele consegue fazer uma avaliação do seu risco de forma muito mais adequada.